Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver me assistindo aí. Eu sou o Lucas Padilha, sou médico de família e comunidade pela USP de Ribeirão Preto, sou um dos professores da Preventiva aqui na Medway. Se você quiser conversar um pouquinho mais aí, tirar qualquer dúvida, fica super à vontade lá no padilha.medway. Estamos aqui para isso, nessa reta final, sei que vocês demandam um pouco mais aí também de atenção e a gente está aqui para isso mesmo. E eu vou conversar com vocês sobre a prova de preventiva na Santa Casa de São Paulo, com muita propriedade, porque a Medway tem excelentes resultados quando a gente fala de Santa Casa de São Paulo. Além de já ter mais de 360 aprovações, no último ano, mais da metade ali dos alunos que foram aprovados, 54% dos alunos, foram alunos Medway. Então, com essa qualidade, a gente vai fazer esse direcionamento aqui para as dicas e apostas pensando no que pode aparecer na prova de preventiva, tá bom, pessoal? É claro que a gente evita de ser muito repetitivo em relação aos temas, né, porque a gente já abordou isso no nosso intensivo para os nossos alunos, algumas coisas a gente coloca na aula de atualidades e atualizações ali também, algumas coisas no evento de véspera que a gente faz para cada instituição, mas algumas coisas, se você está caindo de paraquedas aqui e fala, meu Deus, prova da Santa Casa, eu não sei nada, eu preciso saber até como é que é a prova, a gente já começa mostrando na preventiva. Esse modelinho de prova lá, pessoal, é um modelo de prova que costuma ter um enunciado de um tamanho nem tão longo, nem tão curto, né? Então, nos últimos anos teve mudança de banca até que elabora a prova, mas no geral, pessoal, mesmo que a pergunta seja uma pergunta um pouco mais direta, exige um certo raciocínio do candidato, da candidata. O que faz com que, se você não observar o contexto no qual você está inserido ali na questão, essa questão deixe de ser simples. Ela deixa de ser fácil. E aí, por isso eu coloco a dificuldade aqui para você como uma prova de fato aqui, de moderada a difícil, tá bom? Em alguns anos aparecem conceitos muito específicos, inclusive, que a gente nunca viu e aparece ali na prova por causa de algum artigo, de alguma publicação, né, que não está na matriz ali, né, de tudo que é trabalhado rotineiramente em relação às provas de preventiva, mas é uma prova que você precisa estar preparado para um grau de dificuldade um pouquinho acima em relação a outras provas aí que às vezes a gente está fazendo, alguns conteúdos muito específicos, tá bom? Não costuma ter muitas imagens, são poucas imagens, e quando apareceu nos últimos anos, pessoal, apareceram essas aqui, ó, o modelo de Dahlgren-Whitehead, quando a gente está falando aqui também de determinantes sociais em saúde, gráficos que aparecem relacionados a isso. Até uma questão que eu trouxe aqui para vocês, né, um modelo de Jamulha ali, que foi um médico de família pensando em prevenção quaternária, tabela com dados, tabela de análise de testes diagnósticos ali, né, então dá a tabela e você calcula a estatística dos testes diagnósticos ali, ou então a aplicação num estudo epidemiológico, né, de risco relativo, por exemplo, ou qualquer coisa do tipo. Beleza? Como eu disse para vocês, e só para reforçar, na preventiva, todo ano cai pelo menos um conceito muito específico. E eu estou trazendo essa informação para vocês não para assustar, muito pelo contrário, para que você já tenha essa expectativa alinhada de que pode ser que você esteja fazendo ali a prova e vai aparecer alguma ferramenta diferente ali, alguma coisa diferente ali, e tá tudo bem se você não souber, beleza? A maior parte dos aprovados, para não dizer todos os aprovados, são aprovados sem acertar 100% das questões. E aqui, pelo amor de Deus, eu não estou pedindo para você ter a postura de isso aqui eu não sei, mas tudo bem, eu não tenho que acertar 100% não. Mas pessoal, o que faz muitas vezes vocês não serem aprovados, vocês não serem aprovadas, não é você não acertar aquilo que ninguém acertou. É você errar o que todo mundo está acertando. Nessa aí, a galera te passa. Beleza? Então aqui a gente vai reforçar conceitos que estão relacionados sim ao que é mais prevalente na prova da Santa Casa. Perfeito? Mas aparecendo esse conceito específico, não tem que desistir não. Leiam, tenta responder com o conhecimento que vocês já têm ali, vai pelo bom senso ali, né? E fala, putz, Padilha, aí você me quebrou, porque bom senso de fato é uma coisa que eu não tenho. Bom senso, na verdade, todo mundo acha que tem, né? Principalmente quem não tem. Mas nesse caso especificamente aqui, pessoal, não sabe aquela questão? Beleza, percebeu que é um assunto que vai te exigir um pouco mais? Pula aquela questão, faz a sua prova com a sua tranquilidade, baseado na estratégia que você já tem, mas quando voltar, dá uma lida com calma se você ainda tiver tempo, sabe? Não marca qualquer alternativa, não. Tenta arriscar alguma que parece um pouco mais errada para aumentar um pouco ali a sua chance de acerto também. Beleza? A gente vai começar o nosso papo de hoje, pessoal, falando sobre estudos epidemiológicos. Isso aparece com frequência na prova da Santa Casa. Então eu vou te ensinar a classificar de um jeito um pouco mais direcionado aqui e também vou te mostrar alguns vieses que cada um desses estudos pode ter. Beleza?
Quando a gente fala em classificação dos estudos epidemiológicos, o primeiro ponto que eu queria separar aqui para vocês é que existem dois grandes grupos de estudos, né? Os estudos descritivos e os estudos analíticos. Basicamente, os estudos analíticos são os estudos que fazem comparação entre grupos, para ver se uma coisa é mais que a outra, para dar mais risco, para dar mais proteção na incidência ou não de um determinado desfecho. Beleza? Esses são os estudos analíticos, os estudos que fazem comparação. Mas eu tenho os estudos descritivos, onde eu não faço comparação, né? Eu só relato alguma coisa que está acontecendo. E é justamente por isso que o principal exemplar dos estudos descritivos ali é o relato de caso, né? Quando a gente tem um pouco mais de casos ali sendo relatados, a gente chama de série de casos. Perfeito? Mas, via de regra, pelo fato dos estudos descritivos serem mais simples da gente fazer essa classificação, o que aparece na nossa prova, justamente os estudos analíticos. Então, vamos a eles aqui para que a gente entenda como classificar, como separar esses tipos de estudos. Perfeito? Quando eu falo de estudos analíticos aqui, pessoal, eu tenho um grande grupo de estudos onde eu faço essa análise, onde eu faço essa comparação, simplesmente olhando, observando alguma coisa que já está acontecendo naturalmente, que são esses 5 primeiros aqui, o estudo ecológico, a série temporal, o estudo de prevalência, o estudo transversal propriamente dito aqui, o estudo de coorte e o estudo de caso-controle, e eu faço isso observando. Esses dois últimos aqui eu faço eu tenho enquanto pesquisador, eu faço uma intervenção e observo o resultado dessa intervenção. Esse é um estudo intervencionista. E aí eu tenho como 2 exemplares aqui o ensaio comunitário e o ensaio clínico. Perfeito? Só que, só com essa informação, só respondendo essa pergunta, qual é o tipo de estudo, se ele é observacional ou intervencionista, eu não consegui separar todos os estudos. Então eu tenho que começar a observar mais coisas no meu estudo para que eu observe, olha, se tiver essa e essa característica, é um estudo ecológico. Se tiver essa e essa, é um estudo de coorte. Que característica será essa segunda característica que eu irei observar? Pessoal, essa comparação ela pode acontecer de 2 formas. Eu posso comparar a nível individual, resultado pessoa a pessoa, ou eu posso comparar de forma agregada. Posso comparar, por exemplo, pensando, em tal cidade a água recebe um tratamento com flúor antes de ser oferecida para a população. Então, vamos verificar se nessa cidade onde a água é fluoretada, a incidência de cárie ali, a ocorrência da cárie é menor do que na cidade B, onde isso não ocorre. Perceba, para esse estudo ser observacional, essa fluoretação da água já é um processo que acontece naturalmente, eu venho como observador desse processo e faço a comparação. Se eu resolvo, eu vou fluoretar a água dessa população e vou não fluoretar a água dessa outra população, eu estou fazendo essa intervenção. Esse estudo passa a ser intervencionista. Beleza? Agora, nessa situação onde eu estou comparando populações, eu estou fazendo essa análise de forma agregada. Então eu estou comparando a população A com a população B. E quando eu falo população, pessoal, não precisa ser uma cidade com outra cidade, tá bom? Um grupo populacional com outro grupo populacional. Eu não estou fazendo essa comparação a nível individual. Perfeito? E olha só, o estudo ecológico, que era o estudo que eu estava descrevendo aqui, inclusive da fluoretação da água, é um estudo que tem essa análise de forma agregada, essa comparação de forma agregada. A série temporal também é, e o ensaio comunitário também é. Com isso, eu já consegui separar o ensaio comunitário do ensaio clínico. Os dois são estudos de intervenção, perfeito. Mas se eu estiver fazendo uma intervenção e estiver comparando um grupo com outro grupo, numa escola as crianças lavam a mão antes da refeição, na outra escola eu vou fazer com que as crianças não lavem a mão. Então lembra que eu que tenho que fazer, a intervenção é minha, né? Então eu boto as crianças para lavar a mão e aqui as crianças não lavam a mão. Quando eu comparo, por exemplo, a infecção por qualquer doença ali que seja de transmissão relacionada ao oral, né, doença mão, pé, boca, vamos colocar aqui, para essas crianças, eu estou fazendo essa comparação através dos grupos aqui. Então esse estudo é um ensaio comunitário. Diferente se eu fizer um ensaio clínico com alguma intervenção, e aqui mais caracteristicamente nos ensaios clínicos a gente tem testes de vacinas, testes de novos medicamentos. Perfeito? Então aqui eu já consegui separar, eu consigo classificar o ensaio comunitário e o ensaio clínico. Só que eu ainda tenho grupos aqui, ó, que tem a mesma característica. O estudo transversal, o estudo de coorte, o estudo de caso-controle são estudos observacionais individuais.
Os estudos ecológico e a série temporal são estudos observacionais agregados. Como que eu faço agora, então? Qual que é a terceira pergunta, o terceiro filtro que eu vou aplicar aqui na minha análise para que, de fato, eu consiga separar cada um desses estudos aqui? A pergunta vai ser, o olhar que o pesquisador teve aqui em relação ao desenrolar desse problema foi um olhar transversal ou um olhar longitudinal? Padilha, não sei o que é isso. Vamos lá, pessoal. O olhar transversal é quando eu olho os dados em relação à exposição e o desfecho no mesmo momento, como se fosse uma foto daquela situação. Através de uma entrevista, eu posso fazer entrevista com a pessoa, por exemplo, perguntando se ela fuma, se ela não fuma, e fazendo um exame nela ali no mesmo dia para verificar se ela tem ou não tem câncer de pulmão. Eu estou fazendo um estudo, vendo uma foto da situação. Eu estou analisando fumar ou não fumar, ter ou não ter câncer de pulmão no mesmo momento. E é claro, eu tenho um prejuízo com isso, porque eu sei que o tempo de exposição ao cigarro vai ter uma relação direta com a incidência ou não do câncer de pulmão. Então, o estudo transversal já tem esse tipo de limitação, por exemplo, tá bom? Mas eu estou vendo, de fato, em um momento específico. Em relação à exposição e o desfecho, eu estou analisando os dois num corte transversal ali no tempo, tá bom? Diferente do estudo longitudinal. No estudo longitudinal, se eu usei aqui a analogia da foto para o estudo transversal, aqui a gente está vendo o filme daquela situação. A exposição e o desfecho são obtidos em tempos diferentes. Tem diferentes formas de eu fazer isso. Eu posso fazer, por exemplo, aqui, ó, a minha exposição está aqui no presente, eu seleciono os meus participantes pela presença ou ausência da exposição. Vamos continuar com o exemplo do cigarro e do câncer de pulmão, né? Então, pessoas que fumam, pessoas que não fumam, e acompanho dali para frente se no futuro elas vão desenvolver ou não esse desfecho, que é o câncer de pulmão. Mas eu também posso começar o meu estudo das pessoas que têm ou não têm o câncer de pulmão. Eu avalio aqui no presente o desfecho, seleciono aqui pelo desfecho e analiso daqui para trás se no passado essas pessoas fumaram ou não fumaram. Se no grupo que tem câncer de pulmão, a incidência ali, né, de fumo era maior no passado, né, do que no grupo que não teve, por exemplo, o desenvolvimento do câncer de pulmão. Perfeito? Os dois estudos são longitudinais, só que pela relação com o tempo, esse é um longitudinal prospectivo e esse é um longitudinal retrospectivo em relação ao tempo. Perfeito? Com isso a gente consegue resolver de vez aqui as dúvidas que a gente tinha. Eu tinha dúvida em relação ao estudo ecológico e a série temporal. Os dois estudos são estudos observacionais que comparam de forma agregada. Mas o ecológico faz isso de forma transversal. Então, utilizando muitas vezes dados ali de um sistema de informação. Pega ali o estudo transversal e faz isso. Na série temporal, é como se eu fizesse vários estudos ecológicos ao longo do tempo. Eu tiro uma foto, daqui a algum tempo eu tiro outra foto, daqui a outro tempo eu tiro outra foto ali em relação a um determinado problema de saúde na população, prática de atividade física e prevalência de hipertensos na população, por exemplo. Vejo isso uma vez por ano ali na minha cidade, eu estou fazendo isso de forma longitudinal. Estou realizando uma série temporal. Perfeito? O estudo de prevalência, né, o estudo transversal, ele é transversal, como o próprio nome já sugere aqui pra gente, mas o estudo de coorte e o estudo de caso-controle, eles são longitudinais. Então eu preciso resolver isso ainda, né? Essa diferença aqui. Qual que é a grande diferença, pessoal? Quando eu vou fazer um estudo de coorte, eu seleciono os meus participantes pela presença ou ausência da exposição e analiso dali para frente se teve ou não a incidência do desfecho. Por isso que o estudo de coorte é um estudo sempre em relação ao tempo prospectivo. Nossa, Padilha, mas eu já ouvi falar que existe um coorte retrospectivo. Sim. Em relação ao tempo, ele foi prospectivo, mas a coleta de dados acontece de forma retrospectiva. Como assim? Eu tenho que selecionar para o estudo de coorte os meus participantes pela presença ou ausência da exposição e ir em busca da ocorrência do desfecho. Só que pode ser que essa exposição esteja no passado e não no presente. Então eu analiso prontuário, por exemplo, e vejo no passado quem nasceu ou não nasceu com baixo peso e analiso dali para frente essas crianças desenvolveram algum tipo de a incidência de alguma doença, por exemplo, ali, doença respiratória, déficit neurológico ou qualquer coisa do tipo. Em relação ao tempo, esse estudo continua sendo prospectivo, porque ele foi da exposição para o desfecho. Só a coleta de dados dele que foi retrospectiva. A gente chama de coorte histórica ou coorte retrospectiva. Beleza?
O caso controle, pessoal, como ele parte do desfecho para analisar no passado a ocorrência ali de uma exposição, né, uma determinada exposição, a gente tem aqui um estudo retrospectivo, tá bom? Com o cuidado de que às vezes a pessoa, ela teve a exposição no passado, mas ela nem lembra que teve. Esse é um tipo de viés que eu já converso um pouquinho mais pra frente com vocês, beleza? O ensaio comunitário e o ensaio clínico a gente já tinha diferenciado bem aqui. O ensaio comunitário e o ensaio clínico são estudos de intervenção, mas o ensaio comunitário faz comparação a nível populacional e o ensaio clínico faz essa comparação a nível individual. E quero destacar aqui do ensaio clínico que ele tem algumas fases, tá bom, pessoal? Fases de 1 a 4. Na fase 1, a gente tem ali o teste, por exemplo, de uma vacina, né? O teste da vacina da Covid foi assim no Brasil, né? Inclusive esses voluntários saudáveis e estáveis ali foram residentes em sua maioria, né? Então que receberam as dosagens ali da vacina que estava sendo testada. É pra gente ver com um grupo pequeno ali a tolerabilidade, a segurança daquilo que está sendo testado, beleza? Se eu percebo que tem ali, opa, eu já posso ir para a minha população-alvo. Se eu estou falando de uma medicação ali, de um hipoglicemia antioral, por exemplo, eu vou chamar pacientes diabéticos aqui e vou comparar com o tratamento que eles já utilizam ou com placebo. Aqui eu estou começando a verificar a farmacocinética e a eficácia. Faço isso em mais de uma população, em mais de um local. Começo a transformar esse estudo em estudos randomizados, multicêntricos. E aí vou encorpando. Eu já tenho aqui, às vezes, até dezenas de milhares de participantes. Perfeito? Na minha fase 3 do estudo. É daqui que vão sair as informações da bula do medicamento, por exemplo, porque começa a aparecer um efeito colateral que não apareceu quando a população era saudável, ou quando era doente, mas uma população doente um pouquinho mais restrita. Aqui eu já aumentei bastante as pessoas que estão participando. É daqui que saem as informações da bula e aí eu posso comercializar esse medicamento. E é justamente isso que acontece na fase 4. Como eu estou comercializando esse medicamento, essa vacina, enfim, eu tenho essa fase que a gente chama de fase de farmacovigilância. É aqui que vão surgir os efeitos adversos que seriam muito raros de aparecer, agora eles desaparecem. É muito raro, vai aparecer em 1 em 1 milhão, perfeito. Mas agora eu tenho 1 milhão de pessoas utilizando, pode ser que ele apareça aqui. Tranquilo? Mas eu falei com vocês que ia conversar sobre vieses também, né, enquanto estivesse falando sobre a classificação dos estudos epidemiológicos. Então eu vou passar pelos vieses aqui que podem aparecer na sua prova. Um viés que existe é o viés de seleção. Eu quero aprovar o meu medicamento, por exemplo, então eu começo a colocar ali no grupo que eu quero aprovar o meu medicamento pessoas mais saudáveis, pessoas mais jovens e coloco no grupo que não vai receber o meu medicamento pessoas que tenham mais comorbidades ali. Isso é muito prejudicial. Para evitar que isso aconteça, eu posso resolver isso fazendo um sorteio. Essa randomização aqui é justamente isso. Eu vou sortear quem vai participar de um grupo, quem vai participar do outro. Perfeito? Coloquei algumas informações a mais aqui para vocês, mas é exatamente isso. O viés de aferição é um outro tipo de viés que pode aparecer aqui, pessoal, que é quando na hora de coletar as informações, eu vou até comparar do jeito certo lá na hora de analisar os resultados, mas eu alimentei essa coleta de dados de uma forma errada. Então imagina, né, estou fazendo um estudo aqui em relação à pressão arterial. Eu coloco pessoas para aferir que não sabem aferir, eu uso instrumentos diferentes, né, a torre de milímetro de mercúrio, o que faz de forma digital, o outro eu aferi fazendo mapa naquele paciente ali, então eu tenho medidas mais eficazes e menos eficazes ali, e isso, sem dúvida, vai interferir no resultado da minha análise ali. E eu evito isso, pessoal, fazendo justamente um treinamento de entrevistadores e pesquisadores, uma capacitação deles ali, padronização na hora de fazer as perguntas, mas no caso aqui, por exemplo, da aferição, padronização de como vai aferir. Então eu tenho que calibrar e padronizar esses instrumentos. Perfeito? Eu falei no estudo de caso controle desse viés aqui, ó, o viés de memória. Pode ser que a pessoa não se recorde, é muito mais comum esse estudo aqui, esse viés aqui, no estudo de caso controle. Se eu quero saber, por exemplo, eu não sei se eu nasci com baixo peso ao nascimento ou não, por exemplo, né? Eu não sei onde está a minha caderneta do bebê. Então, se eu tiver alguma condição hoje, né, que seja querendo ser relacionada com baixo peso ao nascimento, eu vou falar, acho que não, ali para as pessoas, né? Beleza, mas eu não tenho certeza desse dado, né? Então, esse viés de memória aí, de fato, pode acabar nem por má fé da pessoa, né? A pessoa simplesmente não lembra e responde como se não tivesse acontecido a uma determinada coisa. Perfeito? Então, a gente consegue evitar isso aqui, pessoal, se a gente tiver uma entrevista mais bem estruturada, uma busca ativa, né, por esses dados, quando a gente conseguir, por exemplo, né? Vai lá na maternidade que o
Padilha nasceu e ver qual foi o peso dele ao nascimento. Então, isso já ajudaria aí nesse processo, por exemplo. Beleza? Tem mais viés aqui, o viés de confusão, por exemplo, que é quando eu tenho uma variável que se relaciona com outras duas, ela se relaciona tanto com a exposição quanto com o desfecho, e ela faz parecer ali que a exposição está causando desfecho. Exemplo clássico disso aí, que eu coloco em aula para vocês, é a associação do café com a doença cardíaca ali. Então, uma pessoa que toma mais café, a gente percebe que essas pessoas também têm uma tendência de fumar um pouco mais. E o cigarro tem relação com o aparecimento de doenças cardiovasculares. Então, pessoas que bebem mais café vão acabar estando nesse grupo aí que tem uma incidência maior de doenças cardiovasculares. Mas é por causa do café ou é porque essas pessoas fumaram associado ao café? Como que eu faço para evitar essa variável de confusão aqui que pode aparecer? A gente fala, pessoal, da análise multivariada. É estratificar a sua análise. Então, quantas das pessoas que só bebem café tiveram doenças cardiovasculares? Quantas das pessoas que só fumam tiveram doenças cardiovasculares? Quantas das pessoas que fazem as duas coisas tiveram doenças cardiovasculares? Então, quando a gente fala de análise multivariada, é isso. Fatores ajustados para o cálculo estatístico dessa forma. Separar por esses grupos. Perfeito? Tenho mais viés aqui, ó, viés de segmento ou perda do acompanhamento. Como é que é isso? Como que isso acontece? Eu, pessoal, quando vou fazer um estudo de coorte, principalmente, que é um estudo prospectivo longitudinal, como a gente já viu, eu seleciono a minha população e vou acompanhando ela ao longo do tempo ali, selecionei pela presença ou ausência de uma exposição, para verificar dali para frente se essas pessoas vão desenvolver ou não algum determinado desfecho. Só que, por exemplo, quando a gente usa os critérios de Framingham, Framingham foi uma grande coorte que foi realizada. A gente tem coortes no Brasil aqui que são realizadas há décadas com a população. Só que se eu estou analisando a população de uma cidade, por exemplo, como era o caso de Framingham, eu corro o risco das pessoas se mudarem, de chegarem mais pessoas ali para aquela cidade. Então, controlar essa população é muito difícil. Justamente por causa disso que quando a gente seleciona um grupo para participar do nosso estudo de coorte, essa coorte tradicional prospectiva ali, a gente até seleciona uma amostra um pouco maior do que o que a gente realmente quer, porque a gente já sabe que vai ter uma determinada perda ali de segmento durante o nosso estudo. Mas para evitar, eu posso fazer isso, de colocar mais participantes, mas eu posso ter como contactar essa pessoa por diferentes formas, então telefone, endereço, rede social dessas pessoas, saber onde ela mora ali, stalkear essa pessoa, monitorar de forma adequada ali, acompanhar aquelas pessoas, e orientar para as pessoas. O pessoal fica mais difícil, quando a gente faz ensaios clínicos, por exemplo, dei o exemplo de coorte, mas em ensaio clínico isso também pode acontecer. Quando você faz esse acompanhamento dessas pessoas, você avisar, por exemplo, no ensaio clínico, os efeitos adversos que podem aparecer. Porque imagina, essa pessoa está recebendo um medicamento, ela começa a ter dor de cabeça. Ela não sabia que ia ter dor de cabeça. Ela fala, vou sair desse estudo. Se ela já souber, ela fala, não, tudo bem, vai ser só dor de cabeça, já me avisaram que teria aqui, então isso pode ajudar nesse processo. Beleza? Tem o viés de confirmação, viés do pesquisador aqui, Ele tende, como ele tem uma hipótese inicial para o estudo, ele quer confirmar aquela hipótese inicial. Então, ele enxerga melhor tudo aquilo porque ele está com uma lente direcionada para aquela situação, Então, ele tende a interpretar ali mais direcionado para suas hipóteses iniciais. E aí, por último, para a gente, o viés de publicação. As publicações científicas, elas têm uma tendência a publicar mais resultados que têm evidências positivas. Então, tal coisa tem associação com outra coisa. E aí, essa associação é publicada. Agora, se não tiver associação, é muito raro esse estudo ser publicado, Então, assim, olha, tal coisa não tem associação, vamos publicar isso. A revista fala, não, talvez não seja tão interessante assim, Então, existe também esse viés de publicação. Beleza? Falamos muito sobre estudos epidemiológicos aqui. Vou te mostrar como isso já apareceu na prova da Santa Casa. Em 2022, da seguinte forma. Um grupo de alunos gostaria de realizar 2 estudos para avaliar se algum fator de vulnerabilidade social aumenta o risco de complicação para a Covid-19 e também um estudo relacionado à incidência da síndrome de Kallmann. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta o melhor desenho de estudo para cada situação. Pessoal, eu quero ver se estar exposto à vulnerabilidade social aumenta ou não o risco para complicação de Covid-19, então eu vou selecionar pela presença ou ausência de vulnerabilidade social e verificar dali para frente se vai acontecer ou não uma complicação por Covid-19. Então você já está tendo a noção aqui que é uma
um estudo de coorte, mas principalmente, pessoal, a síndrome de Kalman, não sei se vocês já ouviram falar, e só o fato de vocês não terem ouvido falar já pode ser muito importante para vocês. É um caso específico aqui de hipogonadismo hipogonadotrófico, que é uma síndrome rara, é uma condição rara aqui. E para situações raras, pessoal, eu não posso ter um desfecho ali raro no estudo de coorte. Porque pensa, para você lembrar, um estudo de coorte, você está acompanhando a população que tem a exposição ali para que tenha ou não tenha incidência de um determinado desfecho. Se esse desfecho é raro, pode ser que ele nem apareça no seu estudo. Então, quando um desfecho é raro, você começa o estudo por ele. Você seleciona quem tem e quem não tem a síndrome de Kalman e analisa dali para trás a presença ou ausência da exposição no passado, o que é caracteristicamente ali para gente um estudo de caso controle. Então a gente vai fazer um estudo de coorte para ver as complicações da Covid-19 ali na vulnerabilidade social e vai fazer um estudo de caso controle para a síndrome de Kalman, porque a gente vai começar o desfecho e analisar dali para trás para verificar a vulnerabilidade social que esses pacientes podem ter. Perfeito? Questão, como eu disse para vocês no início, lembra, um enunciado que não é tão grande, mas exige da gente um raciocínio, questão difícil aqui até se a gente parar para pensar em relação ao padrão, porque você tinha que ter associado esse conhecimento aqui da raridade, por exemplo, da síndrome de Kalman. E como eu já falei sobre isso, só para você pensar, se a exposição for rara, é melhor fazer um estudo de coorte, porque você começa pelo que é raro. Se o desfecho é raro, vou começar pelo desfecho. O estudo que começa pelo desfecho é o caso controle. Se a exposição é rara, vou começar pelo estudo de coorte, então vou daqui para frente, porque eu tenho que começar pelo que é raro. Esse é um estudo prospectivo ali em relação ao tempo. Perfeito? Eu investi mais tempo mesmo nesse assunto, porque esse é um assunto que cai com mais frequência aqui nessa prova, mas a gente tem mais 2 assuntos para conversar. Quero falar sobre perfis e indicadores demográficos aqui com a gente, com alguns conteúdos um pouco mais específicos. Então olha só, análise de situação de saúde, né? Ou essa sigla específica aqui. Qual que é o objetivo disso? O objetivo é identificar necessidades sociais que existam ali como prioridades de ação num processo de planejamento que você esteja fazendo. Fica mais claro quando a gente entende os 5 passos que tem dentro dessa análise de situação de saúde. E os 5 passos são exatamente esses aqui. Sistematização dos indicadores de saúde que a gente tem em relação àquele problema, identificar o problema que surge desses indicadores aqui, então eu vou perceber, por exemplo, uma mortalidade materna muito alta, definir quais são os problemas prioritários, construir uma rede explicativa dos problemas priorizados e validar essa análise de situação de saúde pelos atores envolvidos. Aí sim, depois, realizar o que precisa ser realizado. Isso lembra, pelo amor de Deus, pessoal, lembra o que a gente fala quando a gente conversa sobre PTS, o plano ou projeto terapêutico singular, de identificar um problema, colocar o que é prioridade, fazer a divisão de responsabilidades e reavaliação aqui. Então a ideia é parecida com essa aqui. Então a gente tem esses 5 passos aqui. Nossa, Padilha, isso nunca vai aparecer na prova. Fica tranquilo que eu já te mostro como é que apareceu e foi exatamente dessa forma aqui. Beleza? Outro conceito que eu queria que vocês entendessem, pessoal, são os domínios dos indicadores de saúde de acordo com a Organização Pan-Americana aqui. Olha só, eu quero analisar situação de saúde em relação à morbidade, em relação à mortalidade, eu quero analisar fatores de risco comportamentais, eu quero analisar os serviços de saúde, eu tenho alguns exemplos aqui de indicadores que eu posso utilizar para cada uma dessas situações. Então, já faz seu print aí, né? Que eu sei que às vezes você gosta de colocar o seu print aí no seu resumo também, mas aqui eu coloquei alguns exemplos de indicadores e o que esses indicadores, a qual domínio cada um desses indicadores está relacionado quando a gente faz essas interpretações. Perfeito? Deixa eu mostrar para vocês uma questão de 2024 em relação à análise de situação de saúde. Fez uma grande explicação do que é uma análise de situação de saúde aqui e o comando da questão foi: considerando a importância dessa ferramenta, assinale a alternativa que apresenta corretamente o passo a passo para a elaboração de uma análise de situação de saúde. Exatamente os 5 passos que a gente tinha colocado aqui. E aí colocou cada uma das opções ali pra gente, A, B, C, D e E. De fato, a resposta já estava na letra A ali pra gente, que eu faço a sistematização dos indicadores de saúde, é o primeiro passo ali pra gente, a identificação dos problemas de saúde, defino dentro desses problemas quais são os problemas prioritários, a construção da rede explicativa dos problemas priorizados
e a validação dessa análise de situação de saúde pelos atores envolvidos. Pessoal, eu fiz essa prova ali, né? Tava lá como candidato, não, né, já era professor, mas lá para a gente conseguir corrigir mais rápido para vocês ali, fazer comentários gerais. E mesmo sem lembrar exatamente dessa ordem aqui, já tinha lido sobre isso, mas não lembrava exatamente da ordem, pessoal. A ordem faz muito sentido, né? Claro que faz muito mais sentido depois que sai o gabarito, né? Mas quando você pensa aqui, por isso eu gosto sempre de falar com vocês, né? Nossa, nunca ouvi falar sobre isso. Coloca aqui o seu bom senso, coloca aqui a sua leitura, a sua capacidade de raciocinar, porque faz sentido, né? Primeiro você ir mapeando o que está acontecendo, identificar o que é problema, priorizar problema, explicar quais são aqueles problemas ali, para depois validar tudo aquilo que foi feito. Perfeito? E aí, para fechar esse nosso papo de hoje aqui, queria conversar um pouquinho sobre níveis de prevenção, cada vez mais aparecendo em prova, e aí o slide que eu tenho para falar sobre isso é exatamente esse aqui. Depois já coloco ali como que apareceu aquela imagem do Mark Jamur que eu falei para vocês que apareceu na questão de 2024, inclusive também. Olha só, prevenção primária, pessoal. Então, em relação ao tempo, eu estou falando de uma pessoa que não tem a doença, tá bom? E o que eu posso fazer antes dessa pessoa ter a doença? Eu posso orientar essa pessoa em relação ao que ela pode fazer para não ter essa doença. Eu posso imunizar essa pessoa se houver uma proteção específica para aquela doença. Eu posso falar para essa pessoa que se ela fizer mais atividade física, se ela parar de fumar, a chance de ela desenvolver a doença é menor. Então, mudança de estilo de vida vai entrar, por exemplo, aqui como prevenção primária. Um período antes de a pessoa ter a doença. Perfeito? Mas eu posso agir também de forma preventiva quando essa pessoa já tem a doença, que aqui eu estou evitando complicações da doença. Se eu faço o diagnóstico dessa doença o mais rápido possível, se eu faço um diagnóstico precoce aqui, e para que eu faça isso, muitas vezes eu preciso ter campanhas de rastreamento, para eu sempre estar fazendo exames em populações específicas, que são populações que têm um risco maior de desenvolver aquela doença, quando eu faço isso aqui, eu estou fazendo uma prevenção secundária. Perfeito? O que seria a prevenção terciária, então, Padilha? Pessoal, o principal exemplo que aparece de prevenção terciária é justamente aqui, ó, a reabilitação. Essa pessoa tem a doença e ela já tem um prejuízo por causa daquela doença. E eu quero restabelecer aquele prejuízo. Pode ser um prejuízo motor, por exemplo, e aí o principal exemplo que vem nas provas é realizar fisioterapia para alguém que já tenha, por exemplo, algum tipo de sequela por acidente cardiovascular, acidente vascular cerebral, principalmente, né? Então a gente tem aqui uma reabilitação, uma fisioterapia, mas algumas provas já colocaram o tratamento de doenças crônicas ali como uma prevenção terciária, né? Então pacientes que já tiveram ali, por exemplo, eventos cardiovasculares também, mas quando eu utilizo ali para aquele paciente o AS, a grande dúvida que a gente sempre tem é essa, né? O AS que esse paciente está utilizando ali, ele é uma prevenção primária para um novo evento cardiovascular que ele possa ter, ou ele é uma prevenção terciária porque eu estou tratando uma sequela que ele já teve ali, né? No geral, as bancas têm colocado como prevenção terciária nesse processo, mas muito cuidado com o enunciado, como o enunciado coloca isso também, porque isso pode ser abordado em relação à prevenção primária. Se o comando da questão for, por exemplo, visando exclusivamente a ocorrência de novos eventos cardiovasculares, ou seja, esses eventos cardiovasculares ainda não aconteceram, né, os que poderiam acontecer. Então eu estou falando de prevenção primária. Visando o processo como um todo, de quem já teve, quem tem um prejuízo, eu estou fazendo o tratamento ali daquele paciente. Pé diabético aparece aqui muitas vezes como prevenção terciária também, entender qual é esse contexto. Perfeito? E quando eu falo de prevenção quaternária, eu estou falando de não fazer o que não precisa ser feito. Seja passar uma medicação para aquela pessoa que não precisa utilizar aquela medicação, seja nessa situação aqui, encaminhar para um especialista para fazer um exame, né, uma tudoscopia, uma ressonância magnética de cabeça aos pés aí e tal, que não tem indicação para esse paciente, seja, né, quando o Ministério da Saúde fala que não existe mais recomendação de realizar rastreamento do câncer de próstata e a pessoa faz ali. Então, não fazer o que não precisa ser feito é prevenção quaternária. E a gente tem também a prevenção quinquenária, que ela é definida aí como cuidar de quem cuida, né? Um conceito um pouco mais recente aqui, mas que ficou muito evidente por causa da pandemia. Então tomar conta, por exemplo, da escala dos trabalhadores e trabalhadoras ali, da situação de trabalho ali que a gente tem para cada um deles, porque se eu estiver mal na hora que eu vou cuidar de alguém, a chance de eu fazer mal para essa pessoa é muito grande. Então cuidar de quem cuida, e aí eu estou falando
comigo, né, aqui em relação como médico também, mas aqui a gente também está falando de toda a equipe de saúde, a gente está falando dos cuidadores em casa, inclusive, tá bom? Que pode ser a filha da paciente que está acamada, por exemplo, que já apareceu em provas também, a gente precisa ter esse cuidado. Perfeito? Prometi para vocês que ia falar como que apareceu essa prevenção aqui em relação a Mark Jamul, que colocou esse conceito aí pra gente, né, de prevenção quaternária. E olha só, essa imagem aqui é muito interessante, né? Ela coloca a percepção do profissional e a percepção da pessoa. Existe ou não existe doença? Então esse menos aqui, ó, não tem doença, e esse positivo aqui tem doença. E em relação à pessoa, tem sintoma ou tem percepção, né, de sintoma ali, e a experiência de adoecimento aqui não tem e aqui tem. Uma pessoa que não está doente e não tem esse sintoma, né, não tem essa consciência de doença que de fato não tem aqui, para essa pessoa eu faço prevenção primária. O que é a prevenção primária aqui para essa pessoa? Eu faço as orientações de mudança de estilo de vida, campanhas de conscientização, imunizações, prevenção primária. Agora, existem pessoas que têm a doença, mas está muito no começo, está na fase assintomática. Eu preciso buscar de forma ativa essa doença. Preciso marcar consulta para essa pessoa, eu preciso fazer exames de rotina nessa pessoa aqui, saber qual é a população-alvo. Isso é prevenção prevenção secundária, né? Fiz o 3 com a mão e falei secundária. Isso é prevenção secundária, beleza? A prevenção terciária, pessoal, é para uma pessoa que tem a doença e que tem sintomas da doença. Muitas vezes tem até sequela e prejuízo funcional por causa dessa doença. Então, eu vou realizar o tratamento dessa pessoa aqui, a reabilitação dessa pessoa. Perfeito? E na prevenção quaternária é uma pessoa que muitas vezes não tem a doença, mas ela tem a percepção da doença. Ela chega achando que ela está com alguma coisa, que ela precisa de fazer uma ressonância, que ela precisa utilizar um medicamentozinho. Então, aqui a gente vai aplicar a prevenção quaternária nessas pessoas. A pergunta é, acerca dos conceitos sobre os níveis de prevenção em saúde, é correto afirmar que há. A prevenção quaternária diz respeito a uma ação feita para identificar uma pessoa ou população em risco de supermedicalização. Eu acho que fez sentido essa letra A, mas vamos ler as outras. Prevenção primária diz respeito a uma ação de reabilitação. Opa, aqui eu estou falando de prevenção terciária, não é prevenção primária. Letra C, prevenção secundária diz respeito a uma ação que visa diminuir ou remover a incidência de uma doença na população. Pessoal, a gente não está falando aqui, tanto que o processo, né, que a gente tem de Livell e Clark, né, em relação à evolução da doença ali, os níveis de prevenção, inclusive, eles levam em consideração que num determinado momento essa pessoa vai ter a doença, né? Então, uma das maneiras que eu tenho de prevenir é identificando que essa doença vai aparecer. Agora, a prevenção secundária, eu consigo achar essa doença mais cedo, e aí melhora o prognóstico dessa pessoa. Mas dizer que eu vou diminuir a incidência dessa doença, remover a incidência dessa doença, infelizmente, para muitos casos isso aqui não é verdade, para a maioria deles, inclusive. Beleza? Na letra D, a gente tem aqui que prevenção terciária diz respeito que visa estabelecer o diagnóstico precoce de uma doença ou agravo, contribuindo para o controle epidemiológico. Essa é uma excelente definição de prevenção secundária, tá bom, pessoal? E quando a gente fala de promoção da saúde, que entra como prevenção primária ali também, diz respeito a uma ação que visa detectar problemas de saúde em estágio inicial, visando um diagnóstico imediato e um tratamento para evitar a prevalência da doença. Nesse caso aqui, tem mais relação com a prevenção secundária, né, pessoal? Até porque promoção da saúde aqui enquanto prevenção primária, eu estou falando de uma pessoa que não está doente ainda, e não detectar esses problemas de saúde em estágio inicial. Então, de fato, a nossa melhor resposta estava ali na letra A de amor, que eu sei que você ama a preventiva aí, e a prevenção quaternária diz respeito, de fato, aqui uma ação feita para a gente identificar uma pessoa ou população que está em risco de supermedicalização e tirar essa medicação dessa pessoa. Perfeito, pessoal? Bons estudos por aí, boa prova para você. Se precisar, fica super à vontade para acionar a gente lá no Instagram também. Boa semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.